Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo sobre microbiologia. Hoje falaremos sobre um assunto cada vez mais presente em nosso dia a dia, a microbiologia em cosméticos. Como será que a aplicação dos princípios microbiológicos nos cosméticos pode simultaneamente garantir a segurança microbiológica e impactar a eficácia e a estabilidade dos produtos ao longo do tempo? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Imagine essa cena. Você vai ao banheiro, pega um frasco sobre a bancada, pressiona a válvula e uma pequena porção de creme repousa na ponta dos seus dedos. Nada extraordinário. Mas, naquele instante, milhões de interações químicas e biológicas começam a acontecer. O que parece ser um simples cosmético é, na verdade, um sistema vivo em equilíbrio controlado, um microambiente cuidadosamente projetado para sobreviver ao tempo, ao calor, à luz, ao oxigênio e, principalmente, à ameaça invisível que nos acompanha desde o início da vida na Terra, os micro-organismos. Essa história, obviamente, não começa no seu banheiro. Ela começa em uma cadeia produtiva que movimenta bilhões. Segundo dados recentes da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC, o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos e serviços de beleza do mundo, com faturamento anual superior a dezenas de bilhões de dólares e que geram milhares de empregos, de maneira direta e indireta. Trata-se de uma indústria que combina ciência, tecnologia, sustentabilidade e inovação em larga escala. Mas, por trás dos números impressionantes, existe algo ainda mais relevante: o controle de qualidade dos produtos. Cada fórmula é projetada para resistir. Água e óleo, naturalmente incompatíveis, são forçados a coexistir em uma estrutura estável chamada emulsão. Ativos sensíveis são incorporados em concentrações absolutamente exatas. O pH é ajustado com precisão quase cirúrgica. Tudo precisa permanecer estável. Mas isso não é tão simples. O produto sai da fábrica, enfrenta calor extremo, vibra dentro de caminhões, pode atravessar regiões tropicais sob 40 graus, pode permanecer semanas em estoque, pode ser aberto e fechado dezenas de vezes pelo consumidor. Se o equilíbrio se rompe, a emulsão se separa, a cor muda, o odor se altera, a eficácia diminui. Mas ainda existem adversários mais antigos, microscópicos, onipresentes e persistentes: as bactérias, os fungos e os vírus. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio da RDC número 907, do ano de 2024, estabelece critérios rigorosos para a qualidade microbiológica dos cosméticos. Esses produtos são classificados em duas categorias principais: a tipo 1 e a tipo 2. Os produtos tipo 1 incluem formulações de maior sensibilidade, como aqueles destinados ao uso infantil, produtos para a área dos olhos e produtos que entram em contato com mucosas. Neles, a contagem de micro-organismos mesófilos totais aeróbios
não pode ser maior que 10 elevado ao quadrado unidades formadoras de colônias, ou UFC, por grama ou ml, sendo o limite máximo igual a 5 vezes 10 ao quadrado UFC por grama ou ml. Além disso, micro-organismos como Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus devem estar completamente ausentes, assim como coliformes totais e fecais. Em talcos, também não se admite a presença de clostrídeos sulfito-redutores em 1 grama. Já os produtos tipo 2, que abrangem os demais produtos cosméticos suscetíveis à contaminação microbiológica, como produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, permitem uma contagem de micro-organismos mesófilos totais aeróbios não superior a 10 elevado ao cubo UFC por grama ou ml, sendo o limite máximo igual a 5 vezes 10 ao cubo UFC por grama ou ml. Ainda assim, continuam proibidos micro-organismos como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e coliformes, totais e fecais, em 1 grama ou 1 ml, não se admitindo também em talcos a presença de clostrídeos sulfito-redutores em 1 grama. Pessoal, esses números não são arbitrários. Eles refletem décadas de microbiologia aplicada, toxicologia e avaliação de risco. Representam o limite entre convivência controlada e perigo sanitário. Durante décadas, a lógica dominante foi eliminar qualquer forma de vida associada à pele. Mas já há algum tempo, a ciência revelou algo absolutamente transformador. Nossa pele abriga trilhões de micro-organismos. Um ecossistema complexo, dinâmico e funcional. Chamamos isso de microbioma cutâneo. Veja, essas bactérias residentes não são inimigas. Elas competem com patógenos, modulam inflamações e ajudam a manter a integridade da barreira cutânea. Hoje, o uso de prebióticos e probióticos em cosméticos cresce de forma consistente. Os prebióticos atuam como substratos seletivos para micro-organismos benéficos, os chamados probióticos. Já os probióticos são incorporados para modular respostas inflamatórias e fortalecer os mecanismos naturais de defesa. Veja, não se trata de aplicar bactérias vivas de maneira indiscriminada, mas de utilizar componentes microbiológicos com base científica, estabilidade comprovada e segurança regulatória. Mas a revolução não termina aí. A biotecnologia permite a criação de ingredientes inspirados em estruturas naturais, tais como proteínas biomiméticas, peptídeos e polímeros avançados. Paralelamente, a inteligência artificial possibilita que algoritmos analisem milhares de combinações possíveis entre os ingredientes. Modelos computacionais simulam a estabilidade físico-química e sistemas preditivos antecipam riscos microbiológicos e interações indesejadas. De maneira que, antes que uma fórmula exista fisicamente, ela já tenha sido testada virtualmente. Veja, a competitividade global exige precisão científica e inovação constante. E tudo isso converge para aquele momento aparentemente simples da sua rotina. O que parece ser um gesto trivial é, na verdade, o encontro entre dois ecossistemas. Um projetado pela engenharia humana e outro moldado por milhões de anos de evolução biológica.
Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que tem como único objetivo propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.